Pessoal, vamos aqui para o comentário de mais uma questão. É, concurso da Marinha, né, para Engenharia Civil, prova de 2018, sétima questão. Traz o seguinte: a figura abaixo ilustra de forma esquemática uma seção de uma contenção realizada com estacas prancha para escavação de grande comprimento, abaixo do nível de água. E aqui a gente tem a figura, né? Nessa figura a gente tem a estaca prancha, né? Isso aqui aparentemente é um tirante. Nós temos o nível do terreno, né? E temos também o nível da água. Coeficiente de permeabilidade do solo. Temos o nível do terreno a jusante, né? E o nível da camada impermeável. Né? Considerando o solo homogêneo, isotrópico, com boa resistência mecânica e com permeabilidade igual a K igual a 10 elevado a menos 7 metros por segundo, faça o que se pede. Esboce a rede de fluxo para análise do problema, considerando regime permanente, determine os valores de pressões neutras nos pontos A, B e C da figura, presente a estimativa de vazão por unidade de comprimento. Então, pessoal, nós sabemos, né, quando temos uma situação dessa, em que temos um meio que está, ao mesmo tempo, né, barrando o fluxo e segurando o solo, temos a montante, né, uma carga hidráulica maior do que a jusante. A jusante nós não temos, né, nível de água, então a carga hidráulica aqui é nula. E a montante nós temos uma carga hidráulica. Então, a percolação vai ocorrer do ponto de maior carga para o ponto de menor carga, né? Então, vamos ter uma percolação nesse sentido. Dado que esse é um meio poroso, né? Aqui a gente tem uma camada impermeável, na qual a gente considera que não ocorre percolação. Lembrando que a percolação é função do gradiente hidráulico, né? Que por sua vez é função, né, da diferença de cargas e do comprimento de percolação. E lembrando também da equação clássica, né, da lei de Darcy, que rege o escoamento em fluxo unidimensional, é função do coeficiente de permeabilidade, é função, né, da carga hidráulica, é função, desculpe, do gradiente hidráulico, desculpe, e é função da área na qual ocorre a percolação. Né? Contudo, nós iremos utilizar essa fórmula aqui abaixo, que inclusive foi fornecida, né, no enunciado da questão, mas que você precisa saber no dia da prova. O examinador não tem necessidade de fornecer, né? Então, essa equação é derivada, né? Pode ser derivada a partir da equação de Darcy aplicando a rede de fluxo, né? Então, vamos aqui para a questão, né? Aí eu trouxe novamente, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Nós temos aí a figura ampliada, né? Eu vou desenhar aqui a rede de fluxo. Para desenhar a rede de fluxo, algumas considerações precisam ser feitas, né? Algumas simplificações, algumas hipóteses. Uma das hipóteses é que as linhas de fluxo e as linhas equipotenciais permanecem perpendiculares entre si. Né? Então, quando a gente for fazer o desenho, a gente tem que deixar claro para o examinador que a gente conhece essa hipótese, né, do traçado. A vazão em cada canal de fluxo. E o que é um canal de fluxo? É aquele que fica entre duas linhas de fluxo. É considerado constante igual para todos os canais, a vazão. As linhas de fluxo e as linhas equipotenciais não se interceptam. Né? As linhas equipotenciais são as linhas que ligam, né, todos os pontos que têm a mesma carga, né, mesma carga hidráulica. Então, o que é que ocorre? Deixa eu voltar aqui para essa figurinha antes. Eu vou colocar aqui de vermelho, né? Conforme ocorre a percolação, nós vamos tendo perdas de carga, né? Ao longo do caminho de percolação. E aí, vamos ter pontos, né, que tem a mesma carga hidráulica. A linha que liga os pontos, né, que tem a mesma carga hidráulica, ou seja, se eu botar aqui, ele vai se elevar a um determinado nível. Se eu botar um piezômetro aqui também, ele vai se elevar ao mesmo nível de água.
Por outro lado, se eu botar um aqui, ele vai se levar a um determinado nível, e se eu colocar outro, ele vai se levar exatamente a esse mesmo nível. Ou seja, todos esses pontos que estão numa mesma linha potencial têm a mesma carga hidráulica, né? Então, feita essa consideração, vou voltar aqui para a gente fazer o traçado da linha de fluxo, lembrando dessas hipóteses simplificadoras, né? Então, vamos aqui. Você vai fazer o traçado, você precisa ter em mente as condições de contorno do problema, certo? Como aqui é um meio impermeável, nós sabemos que o fluxo da água vai vir tangendo aqui, paralelo, né, a essa estaca-prancha, certo? Então, essa é uma das linhas de fluxo que também é uma condição de contorno. Outra condição de contorno é a linha de fluxo na fundação impermeável, né? Deu para desenhar bem aqui, mas a linha de fluxo nessa região impermeável ela é considerada paralela aqui ao meio impermeável. Outra condição de contorno, né, que a gente conhece é potencial, né, na região dos Andes. Também conhecemos, né, potencial na região montante. Então, com base nisso, a gente já pode começar o traçado. Uma coisa importante, né, para fazer o traçado da rede de fluxo é que os autores recomendam em torno de 4 a no máximo 5 canais de fluxo. Então, você não precisa fazer muitos desenhos de linhas de fluxo, né? Se você conseguir 4 ou no máximo 5 já é suficiente. Então, a gente começa fazendo desenho preferencialmente pelas linhas de fluxo, né? A gente sabe que vai ser de montante para jusante, então a gente tenta fazer um desenho do que se imagina ser a linha de fluxo, né? Caminho percorrido pela água durante essa percolação. Eu vou fazer aqui de maneira aproximada esse desenho, né? Esse traçado é uma coisa que se exige, né? Preferencialmente que se busque na literatura por traçados similares que já tenham sido feitos, né? Para casos similares, que aí você consegue se basear nesses traçados anteriores para traçar as suas linhas de fluxo. Então aqui a gente já tem, vamos fazer a contagem aqui dos canais de fluxo, né? Entre essa linha de fluxo e essa, a gente tem um canal. Entre essa linha de fluxo, vou chamar aqui linha de fluxo, vamos fazer aqui, né? Vou chamar de linha de fluxo 1, 2, 3, 4 e 5, né? E aqui a gente teria a quinta linha de fluxo. Essa daqui. Entre duas linhas de fluxo, nós temos é considerado um canal de fluxo. Então, aqui a gente tem um canal de fluxo, 2, 3, e esse daqui também é considerado um canal. Então, vou botar aqui 4. São os canais de fluxo. Além disso, nós temos também as quedas, né, as perdas de carga, né, que vão causar quedas de carga hidráulica. E aí eu vou adotar preferencialmente aqui onde os pontos onde ele me pediu para determinar, né, a carga hidráulica. Então lembrando, né, que a linha potencial deve ser preferencialmente perpendicular, né? Ela vai ter um traçado similar a esse. E aqui é importante você ressaltar, né, para o examinador que você sabe que esse encontro deve ser perpendicular, por mais que você não consiga desenhar perfeitamente, né, esse encontro perpendicular, você faz o desenho, né, indicando que isso aqui ocorre. Bom, feito isso, agora é só questão de repetição, né? A gente tem um ponto B, e aí eu vou, começando do ponto B, vou fazer um traçado aqui, tentando manter a perpendicularidade. Quando você faz esse traçado, você deve tentar manter preferencialmente um formato mais quadricular, né? Mais curvo, né? Um quadrado curvilíneo, com preferencialmente os lados de mesmo tamanho, mas realmente é difícil fazer esse desenho, né? Não é uma tarefa fácil.
no ponto C, né? E aí o ponto C, não, deixa-me dar um zoom em outro ponto aqui da figura, só para me confirmar se ele está localizado no centro ou na ponta, né? Considerando que ele está ali na ponta, a gente pode fazer, existe possibilidade de você fazer o traçado de diferentes formas, né? Então eu vou considerar que na ponta aqui a gente vai ter um traçado de equipotencial. Aqui no meio a gente vai ter outro traçado, mais ou menos perpendicular aqui. Na outra ponta nós vamos ter outro traçado, certo? E finalmente nós vamos ter aqui a última linha aqui. Então nós vamos ter aqui, vou marcar de verde, né? Nós temos de montante para jusante, certo? Uma diferença de carga total de 5 menos 3. Aqui nós temos o nível da água a 5 metros e aqui nós temos o nível final do terreno, né? Que vai corresponder ao nível final aqui na saída de água de 3 metros. Então 5 menos 3 é a diferença de carga, vai dar igual a 2. Pressupondo que seja metros, né? 2 metros. Essa perda de carga total vai estar distribuída em quantas quedas, né, de carga que ocorre ao longo desse caminho de percolação. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quedas, né, de potencial. Eu estou vendo aqui que você pode perceber que essa daqui ficou muito longa, né? A distância entre esses dois pontos não está coerente bem com o que você se espera de um quadrado, né? Então eu vou traçar aqui mais uma queda de energia aqui. Que não está muito coerente com o que a gente esperaria, né? Para ficar um quadrado retangular, né? Então, dessa forma, a gente mantém mais ou menos, né? Tenta manter, né? Apesar do desenho não estar exatamente perfeito, mas tenta manter mais ou menos um quadrado curvilíneo, o mais próximo possível do que a gente conseguir. Mas eu acho que dessa forma aqui a gente está mais coerente. E aí a gente passa a ter uma queda de carga adicional, né? 6, 7. Então, eu vou distribuir esses 2 metros ao longo de 7 pés de cargas, né? Então, cada pé de carga vai ter quantos metros, né? Corresponde a quantos metros de perda, né? Basta dividir 2 dividido por 7 vai ser igual a 0,285. 0,285 metros. Então, o que é que, para calcular agora, né, as perdas de cargas no ponto A, por exemplo. Então, qual é a carga, né, hidráulica que ocorre no ponto A? Vai ser a carga aqui no nível da água, 5, menos a perda de carga que ocorre entre o nível da água e o ponto A. Temos uma perda de carga entre esses dois pontos, então vai ser 5 menos 0,285. Então, portanto, vai ser igual a... deixa eu fazer aqui as contas. 0,285, 4,715. 4,715. Carga no ponto B vai ser igual à carga no ponto A, menos, né, a perda de carga também, uma perda de carga que ocorre de A a B. Então, vai ser 4,715 menos 0,285. Carga no ponto B vai ser igual a menos 0,285, opa, 4,715 menos 0,285 vai ser igual a 4,43. 4,43 metros. E, finalmente, no ponto C aqui, nós vamos ter mais uma perda de carga, né? Então, H em C vai ser igual a 4,43 menos 0,285.
menos 0,285 vai ser igual a 4,145. E finalmente, né, a gente, na letra C, na alternativa C, ele pede para a gente calcular o valor da vazão. Mas, inclusive, ele dá a fórmula, né, da vazão. Né? Vazão vai ser igual a multiplicação do coeficiente, permeabilidade do solo, vezes o número de canais de fluxo, dividido pelo número de quedas, né, de quedas de carga, né? Então a gente contou aqui, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 canais de fluxo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdas de cargas, né? Então lembrando desses dois parâmetros aqui, multiplicado por, e aí eu confesso que não lembrei aqui exatamente, mas é a carga total que está submetida, né? Então a gente vai distribuir esses número de canais de fluxo e número de quedas pela carga total, que é igual a 5 menos 3, né? A diferença montante para jusante. Isso aqui é o H. Esse daqui é o número de canais de fluxo. Esse aqui é o número de quedas potenciais. E aqui a gente tem a permeabilidade. Né? Então, cada um desses aqui corresponde lá à equação que foi fornecida no enunciado. Então, esse aqui é a permeabilidade, coeficiente de permeabilidade, número de canais de fluxo. Esse daqui é o número de quedas. Número de quedas. Isso aqui é a carga montante para jusante. Diferença de carga existente entre montante e jusante. Bom, substituindo, a gente vai ter que vazão total por metro, né, da cortina vai ser igual a coeficiente de permeabilidade é igual a 10 elevado a menos 7 vezes número de fluxo, número de canais de fluxo, 4, dividido por número de quedas, 7, multiplicado por 2. Portanto, a vazão vai ser igual a 4 dividido por 7, vai dar 0,57 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 1,14 vezes 10 elevado a menos 7 metros cúbicos por segundo por metro, né? Por metro de estaca prancha. Então é isso. Então a gente respondeu as 3 perguntas aqui que foram solicitadas, né? Esboce a rede de fluxo, e aí você tem que lembrar aquelas condições, né? Traçado tem que ser perpendicular entre as linhas equipotenciais e as linhas de fluxo. A vazão é considerada constante em cada um dos canais de fluxo. As linhas de fluxo e as linhas equipotenciais não se interceptam, ou seja, as linhas de fluxo não se interceptam entre si e as linhas equipotenciais não se interceptam entre si, né? Entre si mesmo. E a perda de carga entre duas equipotenciais consecutivas é considerada constante. E quando você for fazer o traçado, né, a gente tem que fazer de uma forma que a gente consiga deixar um quadrado curvilíneo o mais próximo possível. E é isso. E a recomendação dos autores é entre 4 ou 5 canais de fluxo e também começar o traçado considerando as condições de contorno, né, e conhecidas geralmente vai ser um meio impermeável, né, nas linhas de fluxo, e o nível da água montante e a jusante para as equipotenciais. E aí, com base nisso, você consegue fazer o traçado da rede de fluxo. Feito o traçado, você consegue determinar as perdas de carga, né, entre cada uma das equipotenciais. Então, consegue também calcular a vazão total que passa por baixo da estaca prancha, né, nesse caso, por metro dela. Se ele desse no enunciado
comprimento total dessa estaca prancha, você poderia multiplicar essa vazão, né, pelo comprimento, e aí você obteria vezes o comprimento total, a gente obtém a vazão total que passa. Bom, pessoal, só lembrando aqui, certo? Acabei percebendo aqui, logo depois que eu comentei, o que nós estamos calculando aqui é a carga, está em metros, né? Ele pediu a pressão, né? A pressão neutra nos pontos. Então, a gente precisa transformar a carga, né, em pressão. Para isso, a gente basta multiplicar pelo peso específico da água após diminuir o valor referente à carga de altitude, né, a cota de altitude do ponto. Que ele quer somente a pressão exercida pela água, né, no interior do solo, aquela pressão neutra, pressão exercida pela água, desconsiderando, né, a carga referente à cota piezométrica, né? A cota piezométrica não, a cota com base no plano de referência, né, a cota de elevação. Então, o que é que a gente precisa fazer, né? Só para finalizar aqui, que eu quase esquecendo aqui. A gente tem, considerando, certo, que a distância entre esses pontos aqui aí é 1 metro. Apesar de que isso deveria ter vindo na questão, não veio, né? Mas a gente, com base aqui numa aproximação da figura, pode considerar que a distância entre cada um desses pontos aqui é 1 metro. Então, a gente vai ter que a cota em A, HZ, né? De A, vai ser igual a 3 metros mais 2 metros, mais 1 metro, ou seja, 4 metros. Então, a carga devida à elevação do ponto A é igual a 4 metros. A carga devida à elevação no ponto B vai ser igual a 3 metros. E a carga devida à elevação no ponto C vai ser igual a 2 metros. Feita essa consideração, a gente basta diminuir essa menos essa e multiplicar pelo peso específico da água para obtermos o valor em pressão, né, em valor de pressão neutra e não de carga hidráulica. Então, a pressão neutra, né, no ponto A vai ser igual a 4,715 menos 4 metros vezes o peso específico da água. Né? Isso aqui a gente vai obter em metros. O peso específico da água, a gente pode botar aqui 10 kN por metro cúbico. Metro vezes metro cúbico vai cancelar, a gente vai ficar quilonewton por metro quadrado, que é o dimensão de pressão, né? Para a gente verificar que está coerente. Então, fazendo essa diminuição e essa multiplicação, a gente vai obter que vai ser igual a 7,15 kN, 7,15 kN por metro quadrado. E aí, para os demais pontos, é só seguir exatamente a mesma conta, né? Essa aqui vai ser igual a 0, já vou botar o valor definitivo, né? 4,3 kN por metro quadrado. E no ponto C, nós vamos ter 1, opa, é isso mesmo? 0,4, acho que é isso mesmo, 1,45 kN por metro quadrado. E aí sim nós respondemos a alternativa B, que pede justamente as pressões neutras, né? E ele pede a estimativa vazão, a gente já calculou, e a rede de fluxo a gente também fez o esboço da rede de fluxo. Então é isso, pessoal. Agora sim, finalizando o comentário, né? Desejo aí a todos uma excelente semana de estudos. Deixem um feedback se vocês têm interesse em mais questões desse tipo. Quais são os temas aí que vocês, ou os assuntos que vocês acham que é interessante a gente trazer nos próximos vídeos. Desejo aí excelente aí semana de estudos para todos. Um abraço.